67%. Esse é o percentual de peso que as pessoas em média recuperam dentro de um ano após parar a tirzepatida. É um dado assustador, mas não precisa ser a sua realidade. Hoje eu vou te explicar por que o efeito rebote acontece e, mais importante, como evitar. Eu sou o Dr. José Kostetzer, médico cardiologista e com a visão funcional. E essa é provavelmente a pergunta que eu mais ouço sobre essas medicações. E quando eu parar? É uma pergunta legítima e a resposta honesta é sim, se você parar de forma errada, o peso volta. Mas se você parar de forma certa, com estratégia, os resultados podem ser mantidos. Vamos entender o que acontece biologicamente quando você para a medicação e qual é a estratégia para minimizar o reganho. Por que o peso volta quando para a tirzepatida? Primeiro conceito, set point. Seu cérebro tem uma faixa de peso que ele considera normal para você. Essa faixa é determinada por genética, por histórico alimentar, por composição do tecido adiposo. Quando você perde peso, o cérebro tenta trazer de volta, aumenta a fome, reduz o gasto energético, altera hormônios. É uma luta biológica contra a perda de peso. A tirzepatida suprime essa resposta de forma potente. Enquanto você usa o cérebro, está silenciado. Menos fome, menos obsessão por comida, mais saciedade. Mas quando para, todos esses sinais voltam com força total. E o corpo que perdeu peso agora tem um metabolismo mais lento, especialmente se houve perda de massa muscular. É por isso que a parada abrupta é tão problemática. De um dia para o outro, a fome volta, a saciedade desaparece e o metabolismo mais lento não dá conta. A pessoa recome como antes e engorda rapidamente. Então, qual é a estratégia correta? Primeiro, desmame gradual. Nunca pare abruptamente. Eu reduzo a dose gradualmente ao longo de 8 a 12 semanas. Se o paciente estava com 15 mg, vou para 12,5, depois para 10, depois para 7,5 e assim por diante. Cada redução dura 2 a 4 semanas. Isso permite que o corpo se reajuste gradualmente. A fome volta aos poucos e o paciente consegue ir construindo estratégias de controlar alimentos, enquanto ainda tem o suporte parcial da medicação. Segundo, os hábitos precisam ser construídos durante o tratamento, não depois. Esse é o erro mais comum. A pessoa usa a medicação, perde peso no automático porque não sente fome, mas não constrói nenhum hábito novo. Não aprende a cozinhar saudável, não cria rotina de treino, não trabalha a relação com a comida. Aí quando para a medicação, não tem nada sustentando. É como tirar a rede de segurança sem saber andar na corda bamba. Terceiro, treine de força durante todo o tratamento. Eu não canso de repetir isso. Músculo é o seu seguro metabólico. Quanto mais músculo você preservar ou construir durante o tratamento, maior será o seu metabolismo quando parar. E mais fácil será manter o peso. Quarto, dose de manutenção. Em alguns pacientes faz sentido manter uma dose baixa de manutenção por mais tempo. Por exemplo, ficar com 2,5 mg por semana por vários meses após atingir a meta. Isso mantém um suporte basal de saciedade, enquanto os hábitos se consolidam. Essa é uma decisão totalmente individualizada, que depende de cada paciente, do histórico de peso, das comorbidades e da resposta ao desmame. Quinto, acompanhamento médico pós-tratamento. O tratamento não termina quando a medicação para. Consultas regulares, avaliação de composição corporal, monitoramento de exames. Se o peso começar a subir, intervir cedo, ajustar a alimentação, intensificar treino e, se necessário, retomar a medicação. A medicação é uma ponte, não um destino. O objetivo é usar o tempo que você tem com ela, esse período de apetite controlado e motivação alta, para construir a base que vai te sustentar quando ela for embora. Construa hábitos, treine força, coma proteína e, quando for parar, pare com estratégia, com desmame gradual e com acompanhamento. O peso não precisa voltar se você fizer direito. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que está nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo.